mais uma edição do Fórum EAV. Feliz de ver a casa cheia mais uma vez. Dessa vez, temos aqui como nossos convidados Rosemary Conceição e Franz Manata, ambos professores da escola, e vamos conversar sobre o que é a curadoria nos dias de hoje. O projeto é co-organizado por Daniele Machado, André Sheik e eu, Bernardo Magina, e a gente agradece muito o apoio da gestão, aqui na figura do Alberto e do Natanael, que está ali também, nosso coordenador de ensino, para que o projeto aconteça, assim como o nosso setor de comunicação, que faz a gravação e, enfim, edita o material. Então, agradecemos aí ao apoio de todos e a presença de vocês também. Alguns rostos já repetidos aqui, outros novos. Então, falem para as pessoas, comentem, porque justamente a ideia é usar o nosso pátio, que é historicamente uma grande sala de aula dessa escola, no sentido de um lugar de trocas, para que a gente possa crescer, como uma comunidade artística juntos. Então, é um espaço de provocações, de trocas, conversas, e hoje a gente vai ter essa fala mais específica sobre esse pensamento curatorial nos dias de hoje, e eu vou começar cedendo o microfone para vocês, para que vocês possam se apresentar. Eu acho isso sempre uma coisa bacana. Fala, Alberto, que falar antes. Antes dele, queria só falar uma coisa. Claro. Então, vou passar para o Alberto, nosso diretor, e depois, por favor, vocês se apresentem para o público, e aí a gente começa o nosso papo. Boa noite. Ele falou que era apoio da gestão. Está errado. Essa é a gestão, É a nossa gestão fazer esse tipo de atividade, que é uma gestão coletiva, democrática, que faz com que a escola fique cada vez mais junto, mais perto, alunos, professores, nesse debate integral aqui, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para a professora Rosemary, que é uma das nossas deusas aqui. Está funcionando? Aqui. Oi. Fala mais. Alô, oi, está funcionando. Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas. Bom, queria muito, vou começar a agradecer. Eu sempre, esse ano, 2024, eu tenho falado muito essa frase no início de toda a palestra. Vou falar de novo. Hoje é um dia de festa nesse lugar. Então, eu quero agradecer muito o convite, de professor, que eu chamo assim, o curador querido Sheik, convite da Daniele, convite de Bernardo Magina, agradecer ao nosso diretor aqui, e nosso querido Franz, que eu vou ter também o prazer de ouvir hoje. Eu sou Rosemary Conceição, sou filha da dona Leonides Maria da Conceição, uma mulher preta, mãe solteira, empregada doméstica, que, como eu gosto muito de dizer provocativamente, lavou muito banheiro de madame para que eu pudesse estudar. Então, eu sou uma historiadora, fiz graduação na UERJ, mestrado na USP, e atualmente estou fazendo doutorado em artes visuais no PPGAV, na UFRJ. Escrevo sobre modos de vestir de homens pretos no início do século XX, uma discussão sobre cultura visual, ou melhor, sobre a não cultura visual, sobre a ausência de pessoas pretas na cultura visual brasileira, o que me levou a discutir curadoria, discutir por que galerias, por que museus seguiam, insistiam em manter as pessoas pretas, a imagem de pessoas pretas apartadas desse lugar. Então, eu começo essa brincadeira em 2020, e a minha pesquisa acaba adensando, eu começo a fazer algumas residências em alguns espaços de arte, como aqui, como no MAN, como no MASP, e acabo lecionando sobre esse assunto, discutindo esse assunto, e tenho participado de algumas conversas em alguns lugares do país e fora do país, sempre batendo nessa tecla e sempre querendo provocar, Eu acho que, se não é para provocar, a gente nem sai de casa, Então, acho que é isso, para começar. Foi. Acho que é isso. Boa noite. Eu também quero agradecer a todas e todos o privilégio de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Quero agradecer aos organizadores, a Daniela, o Sheik, o Bernardo, o Alberto, na gestão da escola, o Natanael, e toda a equipe que dá suporte para que a gente possa movimentar aqui na escola. Bom, eu vou seguir um pouco da sua dica da apresentação.
Eu sou filho de um favelado que engravidou uma garota de 14 anos, mas que era filha de professor. E isso fez toda a diferença na minha vida, além de serem brancos. Então, isso me deu um privilégio de poder estudar. Isso realmente fez uma diferença enorme. Mas minha formação é muito plural, muito ampla. Eu tenho uma formação em economia, em sociologia, em gestão financeira, tenho pós-graduação em linguagens visuais e atualmente estou terminando um doutorado em tecnologias da comunicação estética na ECO, da UFRJ. Eu, além de artista e professor aqui há 22 anos, sou também curador desde os anos 90. Eu estou exercitando curadoria antes mesmo de... porque nós vamos poder falar aqui um pouco sobre esse ofício, né? Mas eu estou fazendo curadoria desde os anos 90 e exercito a curadoria em toda a sua pluralidade, em todas as dimensões que a curadoria pode permitir nos dias de hoje, mas, fundamentalmente, a curadoria é um dos eixos do meu trabalho como artista, de um trabalho, de uma prática artística de um duo, né, ou seja, de um coletivo, em companhia do Saulo Laudares, e a curadoria atravessa vários dos programas artísticos que nós conduzimos ao longo desses 30 anos que vamos comemorar no próximo ano, de trabalho, parceria de vida e de produção artística. Acho que, para começar, a gente começa por aí, depois a gente detalha um pouco mais. Uma das motivações do fórum, né, também é pensar como essa relação entre quem é professor aqui e a atividade externa, de que maneira o ensino na escola, ou o ensino, influencia a atividade e vice-versa. Então, começar com a Rosemary. Eu acho que influencia totalmente, né? Pensando que a gente nós somos um conjunto, né? As pesquisas acabam reverberando nos cursos, os cursos são com um diálogo constante com o que a gente está fazendo. Por exemplo, falo sempre que eu sou uma mulher de arquivo, né? Essa coisa da praxis, da pesquisa em artes visuais, de frequentar a reserva técnica, de ver o que está sendo produzido, o que foi produzido, o que foi apagado. Eu acho que a gente está sempre trazendo isso para os cursos, né? No momento, né, eu estou fazendo um curso, acabei de fazer um curso chamado Artes Insurgentes, que era justamente essa busca, né, incessante de ver o que está sendo apagado e o que está sendo produzido muito intensamente no país. E eu já estou começando, né, a gente começa a semana que vem, um outro, que é justamente uma provocação sobre o que eu acho que não está tendo a visibilidade que mereceria, que é a questão do amor. Então, a gente está sempre nessa troca, né? Eu acho que e isso é muito, muito vivaz, é muito potente na escola, essa coisa de nos cobrar essa transformação, esse diálogo constante, isso que a exposição que a gente visitou semana passada, de alguma forma reverberar nas discussões que a gente traz para cá. Eu acho que isso que é o mais potente, assim, da escola. Eu cheguei aqui, não tenho todos esses anos, né, de prática, cheguei aqui em 2022, né, na residência, comecei a dar aula ano passado, e assim, essa coisa de gestar cursos, né? Eu tenho o hábito, por exemplo, eu trabalho com formação continuada de professores, num outro espaço, um espaço gratuito, e lá também os cursos acabam reverberando os cursos daqui. Então, assim, já são leituras transdisciplinares. Eu discuto cultura visual lá, discuto a Aline Mota lá, discuto Rosana Paulino lá, e também faço isso aqui. Você não consegue mais cortar, não consegue mais separar. Eu estou aqui, obrigado. Me lembra a pergunta. Qual a influência da atividade externa nos seus cursos, nas aulas, e o inverso, a influência de você dar aula aqui e na sua atividade externa, como curador? Perfeito. Bom, está tudo ligado. Tem uma simbiose, né? Acho que essas coisas não se separam. Tá na escola, para mim, é um momento de... só me veio uma palavra aqui, eu odeio estrangeirismo, mas é um momento de bliss, sabe? É um momento de troca, de encontrar com os alunos, de aprender. E isso tudo reverbera em
em toda a minha relação com a vida. E, por outro lado, eu trago para a escola toda a experiência com a qual eu lido, trabalho, as minhas atividades profissionais, eu também trago para a escola e compartilho isso com os meus colegas artistas dentro de sala de aula. Mas é uma simbiose profunda, muito importante para mim estar aqui. É um orgulho. Então, eu queria perguntar para o Franz sobre a curadoria que ele está fazendo para a escola nesse momento. Pode ser. Essa curadoria que a gente está preparando para a escola, ela é parte da nossa prática artística. A gente tem trabalhado como artista em programas bem dilatados, sabe? Geralmente, a nossa experiência com a arte, ela se dá diante de um objeto, ou diante de uma performance, e que ela tem uma intenção de nos levar a uma experiência de transcendência, ou seja, nos levar a algum lugar, nos fazer pensar sobre algo. Eu tenho articulado uma experiência de tempo que não se dá nesse instante. Ele se dá de forma dilatada e tem como problema, em vez de transcendência, a experiência da imanência. E, portanto, está ligado à construção de alteridades. Por isso que a relação do amor, do compartilhamento, das trocas. Então, a gente entende que esse programa que a gente vai inaugurar no dia 24 de julho, estão todos convidados, é um programa de 2 meses muito intensos. Começa com uma exposição, nós vamos ter mostra de vídeo, vai ter um dia de happening, a gente está trazendo um professor da Universidade de Berlim, outro da Austrália, um grande maestro de Brasília, e tudo movimentando com grande apoio da escola, mas na maioria, para que isso aconteça, é colaborado, é com apoio e grande parte do recurso das pessoas, para viabilizar. Tem gente vindo de Mato Grosso 2 vezes, e grande parte disso está vindo por conta própria, por interesse próprio. Então, tem gente do Sul, gente da Bahia, trabalho dos Estados Unidos, de Portugal. Então, a gente entende o programa Arte Sonora, era um dos que eu queria comentar com vocês, mas é bom que eu já comece por ele, e já com esse convite. O programa Arte Sonora é um programa que sem falsa modéstia, pioneiro entre as escolas. A gente não tem nenhuma escola no Brasil que trata desta questão, especificamente como processo de formação, mas não só como processo de formação, e que se desloca a partir da escola, né? A gente já teve com esse programa em São Paulo, no SESC, já tivemos no Rio Grande do Sul, já tivemos em vários lugares, já levamos os artistas para vários lugares. Então, é um programa bem amplo e que começa a partir da nossa prática como artista que lida com o som desde os anos 90. Aí, desde os anos 90, o som era um problema de discussão de coisas esquisitas, algumas pesquisas acadêmicas. Então, já nos anos 90, a gente está construindo os valores basilares, inclusive da experiência curatorial, que no final de 90... um período de fim de século, fim de milênio, um contexto absolutamente nihilista, de muitas perguntas, né? Para onde vamos, o que estamos fazendo, um contexto de questionamento da arte, né? Nós estamos falando de uma arte contemporânea que é uma jovem senhora de 60 anos, cujas as operações e as práticas se repetem ad infinito, né? Como se eu uso a metáfora que é como se a gente estivesse caminhando para o futuro de costas, né? Só olhando ali para os anos 60 e 70 e repetindo o que se faz ali. Então, tem muita pergunta que é colocada e não tinha resposta. Nesse momento, a gente vai fazer o nosso primeiro trabalho, que é uma espécie de deslocamento. Vou usar mais outra palavra em inglês, vocês me desculpem, um displacement, uma espécie de um ready-made, onde a gente desloca a experiência da intensidade de uma pista de dança para o circuito de arte. E essa experiência, absolutamente que parece banal, parece simples, para nós produz os valores basilares. Por exemplo, noção de compartilhar, noção de afeto, não só do aspecto afetivo, mas de afetar e ser afetado. Noção de autoria, de diluir a autoria. Então, uma série de valores que depois foram se tornando pauta, a gente está exercitando isso ali nos anos 90
e já olhando para essa dimensão. Quando a gente chega no Rio, a gente chega em 2000, a discussão acerca de arte e som, ela era basicamente restrita à intervenção do Hélio Oiticica com a Mangueira no MAN, e algumas experiências que se fazia a partir da música eletroacústica na academia. Então, era um certo patinho feio. A discussão da música eletrônica na cidade do samba era algo restrito ao gueto gay. Você só tinha Valdemente na Fundação Progresso, e a discussão da música eletrônica como experiência de potência e presença, aquilo que os alemães chamam de Stimmung, né, que é algo que a gente sente que é o que a arte precisa produzir, né, era algo incipiente. Então, nem a cena de arte sonora estava constituída, você não tinha nenhuma geração produzindo claramente, você já tinha o Shelba Ferro, o Romano, você tinha o Viváqua, que estava vindo da academia, mas todo mundo trabalhando de forma isolada, e aí a gente resolve, então, dar visibilidade a esse campo e trabalhar para a formação de uma cena. No início, era diferente da estrutura da escola, a gente tinha que trazer o estúdio para cá. Toda a aula carregava as caixas de som, projetor, todo o material. Então, fazia todo um apanhado para nivelar a informação, o conhecimento. Ao final, desenvolvia as ideias, os projetos, e sempre a gente terminava em todos os programas, a gente terminava com uma ocupação da escola, do parque, com uma grande festa. Festa é o centro desses encontros. Bom, daí passaram-se mais de 250 artistas. Eu posso dizer que é difícil eu saber algum artista que esteja trabalhando hoje que não esteve conosco de alguma maneira, em alguma troca, em alguma experiência junta. E desse grupo imenso, e aí é o grande desafio de fazer uma curadoria na contemporaneidade, eu costumo dizer que é o que fica de fora. Porque o que fica de dentro, a gente sabe o que a gente quer, mas o que fica de fora é que é difícil. Quando você tem um volume de pessoas muito interessantes trabalhando. Então, a gente, para comemorar esse momento de 15 anos do programa, né, esse programa artístico dilatado, que envolve estabelecer laços com a gente, trabalhar a noção de compartilhamento, uma série de valores, a gente, então, selecionou 19 artistas que vão participar da exposição. Tem 12 artistas que vão trabalhar com o vídeo onde o som é o problema que estrutura a imagem, não a imagem que estrutura o som. E vamos lançar uma parte da exposição que é virtual, e vamos apresentar 15 podcasts inéditos. A gente faz podcasts há 12 anos, né? A gente já fez com o Cildo, com o Maestro Guilherme Vaz, a gente tem mais de 30 programas no ar, e agora a gente está com 12 programas inéditos. Estamos com 2 programas com Arthur Lindsay, uma ópera com Fausto, que ele fez exclusivamente com a gente. Vamos ter com a Cátia Maciel e 40 poetas. Então, vai ser lançado semanalmente, esses programas vão estar sendo lançados, intercalado com essas conversas, com esse professor que a gente está trazendo de Berlim, que é um dos maiores especialistas do mundo em música generativa, arte computacional. E é um convite para vocês. Acho que eu falei demais, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Fico pensando como que a curadoria ela é um fenômeno que surge e um fenômeno que parece que a todo tempo ele fica ameaçado de não continuar. E aí, agora, nessa Bienal de Veneza, o Pavilhão de Portugal apresentou 3 artistas que se colocaram como artistas e curadoras, recusando assim, enfaticamente essa figura do curador na exposição, e colocando isso como um pouco, enfim, um tom apocalíptico, né, para essa figura da curadoria. Enfim, não é só esse exemplo, né? Existem outros exemplos de anúncios de que essa figura da curadoria vai acabar. Essa figura do curador. E aí, eu acho que tem muitos motivos, né, para essa discriminação na curadoria, desde qualquer um pode ser um curador, desde isso significar status, prestígio, até a banalização de o que significa fazer curadoria. Dentro disso, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Uma é o que é fazer curadoria para vocês, e a outra é se vocês têm um balizamento, alguma questão
que atravessa essa questão do cuidado, da ética em relação aos trabalhos, aos artistas que ficam envolvidos nos projetos e como que isso acaba afetando o dia a dia nas produções das curadorias. Se pudesse dar alguns exemplos, eu acho que esses exemplos são sempre legais para quem está começando a estudar esse campo. Enfim, é isso. Posso falar? Eu acho assim, eu acho que a sua pergunta ela vai abrindo várias janelas. Primeiro, essa questão desse lugar, né, desse conservateur, né, como alguém que conserva, que mantém, isso está abalado pela própria estrutura do museu. Tem uma autora que eu gosto muito, que é Françoise Verge, que é aquele, né, Decolonizar o Museu, que é um livro que ela lançou. Françoise Verge, para quem não conhece, ela é uma autora que escreve sobre feminismo, ela é francesa, mas tem uma ascendência não europeia, né? Então, ela está, durante a pandemia, ela já é uma liderança dentro do pensamento feminista e ela escreve sobre isso e ela começa a teorizar e a escrever muito durante a pandemia sobre quem são as mulheres que estão na linha de força, né, na linha de frente, mantendo o bem viver das pessoas que estavam protegidas da pandemia, né? Então, o primeiro contato que eu tenho com a Françoise Verge é assim. Só que, quando ela chega aqui na Bienal, agora na Coreografias do Impossível, ela vem falando justamente sobre o museu como um espaço construído a partir do vol, né, a partir do roubo, a partir do ataque, a partir do saque. Então, ela é uma pessoa que teoriza muito sobre esse lugar do museu, que o museu está agora. O museu hoje é uma vidraça. O museu é um representante dessa prática colonial que a gente quer abandonar, ou eu acho impossível abandonar, que eu acho que a gente quer criticar e que a gente quer tensionar. Dentro desse viés, o lugar do curador não é mais um conservateur, não é mais um conservador, é um lugar de tensionador. Então, cabe a esse curador isso que o Franz falou aqui. É muito difícil de você fazer uma curadoria, o que você vai deixar de fora. Algumas pessoas como eu, que sou uma curadora independente, como a maioria das pessoas pretas e indígenas hoje no país, tem uma pesquisa feita pela Amanda Carneiro, que é professora lá de São Paulo, da Álvares Penteado, né? E ela fez uma pesquisa junto com o pessoal do Projeto Afro, um mapeamento dos quem são os curadores brasileiros, onde estão os curadores pretos e os curadores indígenas do Brasil. É uma pesquisa de 2020, saiu uma outra recentemente, mas eu ainda não acessei. A grande maioria dessas pessoas está atuando fora do mercado formal, fora das grandes instituições. Por que eu falo isso? Aonde eu quero chegar? Então, o grande lugar desse curador hoje é ver justamente o que está de fora. É olhar o que não está na galeria do Parque Lage. O que o Parque Lage não está colocando como tema? Né? Além de nosso querido Pedro Varela, quem é que está de fora? Né? No MAN, quais são as temáticas que o MAN está colocando? Né? Tem duas grandes amigas na Pinacoteca. O que não está sendo discutido na Pinacoteca? Qual o tipo de arte indígena, qual o tipo de arte preta que não está? Essa arte está no Galpão da Maré? Então, assim, há um lugar para o curador hoje, que é o curador um lugar muito confortável, né? Porque é difícil se expor, que é aquele lugar de olhar e falar assim, do que eles não estão falando, o que o sistema de arte não está discutindo hoje, o que esse sistema de arte não quer discutir hoje. Que é esse lugar de você tensionar o museu, de tensionar... Os indígenas estão nos museus, os pretos estão nos museus, as pessoas, né, que vêm das desigualdades sociais estão nos museus. Estão falando sobre o quê? E o que elas não estão falando? Elas não estão falando porque é vedado falar. Então, esse lugar de conservador, ele passa por todas essas transformações. Eu me lembro que, quando eu fiz uma pesquisa grande, passei 9 meses, né? Não foram 9 anos, passei 9 meses pesquisando nos arquivos do MASP, fiz um projeto sobre Portinari, e o Bardi, em 1950, ele fez um desfile de moda. Assim, né, aquela ideia do museu, que a gente tem o Museu Templo e a gente tem o Museu Fórum, dentro da história da curadoria, que o Museu Templo é aquilo que a gente conhece. Né? O museu, para você ir lá, não tocar, você falar baixo, porque, né, você só contempla e você vai embora. E a gente tem, né, a partir dos anos 60, 70, toda uma discussão sobre o museu como um lugar de fórum.
o lugar onde você vai polemizar, onde você vai tensionar, onde você vai friccionar as relações sociais, os comportamentos e tal. O senhor Bardi, em 1950, fazendo desfile de moda dentro do MASP, né? Então, e esse mesmo cara, eu até é uma das coisas assim que eu fiquei muito alarmante. Eu encontrei um bilhetinho dele falando que as escolas de Brodowski, que é da onde Portinari veio, deveriam levar as crianças lá para assistirem à exposição. E assim, eu liguei para a minha orientadora e falei, cara, o cara estava lá atrás pensando o educativo de museus. O cara é um monstro. Porque o cara é muito... Isso é um curador, isso é um diretor, isso é um homem de mídia, né? A gente está falando de alguém que estava, né, na frente dos jornais e tudo mais. Então, assim, é um cara que está olhando diversos públicos e o quanto aquele conhecimento que está produzido dentro do museu pode impactar lá na frente. É um projeto vitorioso, mas é um projeto construído a partir desse olhar que passa por isso, né? Por esse lugar de quem é esse curador, passa muito pelo tipo de pessoa que ele quer ser, pelo tipo de conhecimento que ele quer produzir, e pelo também o que vai estar ficando de fora. Porque muitas pessoas vão construir uma história só da sobra, como eu gosto muito de fazer, de olhar e de pensar assim, isso aí está dado, isso aqui está dado, isso aqui está dado. Eu tenho vários amigos que fazem a mesma coisa. Isso aqui está dado, isso aí está dentro da norma, isso aqui está dentro do estabelecido. Vamos pensar o que não está. E eu gosto muito de fazer isso, assim, né? Mas depois a gente conversa mais. Adorei essa sua perspectiva do que está de fora. Como confrontar com o que está de dentro. Então, eu vou fazer uma fala complementar, lateral. Eu gosto de lateralidade. Eu vou falar pelo ponto de vista mais institucional, para que a gente entenda um pouco sobre esse ofício também do curador, que é um ofício, por incrível que pareça, é uma profissão muito recente, absolutamente recente, né? Para vocês terem noção, eu trabalhei no MAN, na curadoria de 2001 a 2008, e quando eu saio do MAN, eu, por acaso, estava olhando, só existia um curso de curadoria respeitável no mundo, que era o do Bard College, em Nova York. Então, para você ter noção que estudo de curadoria, formação de curadoria, é coisa dessa última década, desses últimos 15, 20 anos. Não só no Brasil, também fora do Brasil. Por quê? Porque, de fato, a função do curador, os museus não tinham a função do curador. Tinha o conservateur, que era o conservador-chefe. Então, é alguém que coordenava a equipe museológica e escolhia a exposição que ia acontecer. Acontece que, em 1968, um curador suíço muito importante, chamado Harold Zeman, prepara uma exposição em Berna, na Suíça, chamada When Attitudes Become Form, que é a primeira grande exposição de engenho curatorial. É o primeiro momento que um curador pensa um assunto acerca do mundo, que não se trata de um resumo estético, portanto, é um confronto com a noção de ismos, e apresenta uma exposição de arte conceitual. Essa exposição ela reverbera menos, mas 2 anos depois surge a exposição que mais vai reverberar, que é uma exposição feita por um curador judeu chamado Kynaston McShine, que vai curar para o MoMA uma exposição chamada Information, da qual 4 brasileiros participaram. Elliot Sica, como já o master, e 3 jovens artistas de 20 e poucos anos, que foram descobertos no Salão da Bússola, no MAN, em 68, que foi a primeira exposição institucional de arte conceitual no Museu do Brasil. Os artistas que participam Cildo Meirelles, Arthur Barrio e Guilherme Vaz. Então, são os 4 que vão participar dessa exposição Information. É uma exposição muito complexa, eu tive a possibilidade de estudá-la, de entrar nos arquivos dele, ver o material dele pessoal, para um livro que a gente fez sobre o Guilherme Vaz. Então, a curadoria, como eu disse, é algo muito recente. De alguma medida, eu costumo ver a curadoria, e olhando pelo meu ponto de vista como um artista, também como uma prática de criação, né? Um exercício de metalinguagem. Enquanto o artista fala do mundo através da matéria,
os curadores também falam do mundo através das matérias dos artistas. Então, também eu entendo que o exercício de curadoria é um exercício de criação. Contudo, com esse movimento absolutamente exponencial pela qual passa o mercado, desde o final dos anos 80, com o início da globalização, com a grande concentração de riqueza, com a febre dos grandes museus, toda a estratégia global de inserção das elites em qualquer republiqueta hoje é fazer um grande museu, ter uma bienal. Então, é assim que as suas elites se escrevem, a gente não pode esquecer que a arte, então, nesse contexto, se torna uma das commodities mais poderosas. A gente sabe que água, soja, petróleo, minério é commodity, todos são regulamentadas, mas dentro das commodities a arte é a única que não é regulamentada. E se eu tenho o gráfico de comparação da década, a arte bate qualquer outra commodity e é a única não regulamentada. Ou seja, se tornou um lugar onde mais se lava dinheiro, onde mais se especula, mais se opera com arbitrariedade, e os curadores se tornaram um papel fundamental nesse contexto. Eles foram a peça, obrigado, Bernardo, a peça fundamental que vai fazer essa mediação com esse mercado liberal poderoso, com as galerias e com o público. Então, eu costumo dizer, de uma maneira bem provocativa, e desculpe a minha grosseria, é que o que a gente tem visto hoje é os curadores mais preocupados, não todos, porque existem as resistências, os que falam de fora, os que estão confrontando e sempre se escapa, mas na grande maioria da geração dos últimos curadores aí, eles estão mais preocupados com a própria carreira, com o poder que isso traz. Então, ao mesmo tempo, ele tem um papel decisivo, mas, ao mesmo tempo, o curador tem um papel absolutamente nefasto. É absolutamente nefasto, porque é controlado na mão de pouquíssimas pessoas, o espaço é absolutamente estreito, é quem decide quem é quem, quais são os gostos, e por isso que a gente precisa disso que a Rose trouxe para a gente, dos exercícios de resistência, dos confrontos, do que vem de fora, do que não é visto, de como abordar essas novas questões. Então, é um momento muito paradoxal. Uma profissão que é absolutamente nova, já se falar que ela está acabando. Eu tendo a pensar diferente. Eu acho que ela está muito bem, obrigado, e vai longe, porque ela está absolutamente atrelada ao mercado burguês. Absolutamente atrelado. Inclusive, quando se inclui os excluídos, porque todos trabalham a partir da ontologia branca eurocêntrica, todos respondem à mesma lógica do mercado. É normal que as pessoas desejam ser incluídas, estarem no contexto, é importante que isso seja contado pela história chamada dita oficial, mas temos que discutir isso profundamente, porque tudo se opera dentro da mesma lógica liberal e a partir da mesma ontologia eurocêntrica. Bernardo, desculpa se eu fui muito... Só um minuto, Chico, o Bernardo quer falar. Vou passar para vocês em sequência. Eu queria aproveitar a fala de vocês para puxar uma pergunta também em sequência para os dois também. Que está ótimo, né? Porque a ideia do fórum é justamente que várias pessoas queiram se manifestar. Então, com certeza, você vai falar já, só um segundinho. E, seguinte, vocês falaram sobre o ponto de vista da curadoria independente, depois sobre o ponto de vista da instituição, né? E até gostei da sua maneira crítica de olhar para a instituição, né? Acho isso muito importante. Mas, assim, aí eu queria agora falar aqui do ponto de vista do artista também, né? Porque na mesa aqui de hoje temos aqui a figura dos artistas curadores, dos curadores, né? Se é que existe a figura do curador puro, um purismo curatorial, dos artistas curadores, e eu me vendo aqui como a figura apenas do artista ponto, né? Então, essas relações de poder que você citou na tua fala e que de algum modo estão na fala da Rosemary também, elas também geram, né, questões na cabeça dos artistas, né, de como se relacionar com essa figura do curador, especialmente dentro do contexto das dinâmicas de poder, né, sistêmicas. Eu acho que quando você está diante, por exemplo, de uma curadoria, não de um curador especificamente, mas de uma curadoria independente, que vai ter um trânsito mais direto com o que você faz como trabalho,
né? É uma coisa que é um pouco mais fácil, mas que em algum nível também nunca vai existir só o curador numa independência absoluta, né? Porque ele também está lidando com o sistema. E aí entra uma questão que é curiosa, e aqui na escola, inclusive, nós temos cursos que são nesse sentido. O Sheik dá um curso nesse formato, né? Que é essa ideia do acompanhamento curatorial. Porque vocês falaram muito de curador na figura do curador, eu nem sei quantas vezes eu ouvi a palavra museu aqui, mas pensando nos artistas que estão aqui vivos, produzindo, né, que ainda não chegaram na realidade do museu, né, eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação com a galera que está aqui viva, produzindo, né, como vocês sentem essa dificuldade dos artistas de chegarem até vocês, ou de, às vezes, nessa relação com o artista, você estava falando do processo criativo do curador. Né? Muitas vezes, assim, a gente conversando entre os artistas, a gente sabe que às vezes o curador passa a mão e entra no trabalho do artista. Então, assim, isso é delicado pra caramba também, né? Tô aqui falando do outro lado do balcão, né? Tá todo mundo do outro lado do balcão aí hoje, eu tô do lado de cá falando. Então, assim, queria que vocês falassem sobre essas questões, porque são questões reais também, né? De como lidar com isso, né? E assim, como vocês também conseguem, nos casos positivos, né, co-criar, né, por exemplo, o Sheik aqui na mesa, na nossa roda, né, na mesa não, na ótima, não tem mesa, na roda, é o único de vocês que eu tive a oportunidade de trabalhar sendo curador de uma mostra minha, de uma exposição. E foi, assim, eu já elogiei ele publicamente, assim, foi uma via de mão dupla intensa e incrível, né, tanto no sentido do respeito, quanto das decisões mesmo objetivas do trabalho. E tive outras experiências também muito boas, e outras experiências nem tanto, mas queria que vocês falassem sobre isso também. Como é que é esse processo de cocriação e também quando vocês acham que tem essa passada de mão no sentido de passou do ponto, né, tanto do lado do artista quanto do lado do curador. Acho que falar sobre essas relações mais francas, assim. Só para... vou voltar um pouquinho, porque, na verdade, o que eu queria colocar é em cima de uma fala do Zanata, que foi sobre essa questão do mercado neoliberal e das commodities. E aí eu tenho uma perspectiva, e eu sempre falo para as pessoas, para ver se alguém pega e leva adiante. Como eu falei para vocês na pesquisa, eu tive acesso os contratos de seguro das obras, né, do Portinari, por exemplo, mas isso pode ser colocado em relação a qualquer artista. E eu me lembro que eu falava assim, se nós pegarmos o nome dessas pessoas que emprestavam essas obras para as grandes exposições, a gente faz uma história da riqueza no Brasil. Porque, no primeiro momento, né, eu pesquisei de 1948 a 2016. No primeiro momento, a gente está falando de Rio e São Paulo, e depois, porque tem endereço, tem, né, quem recebeu obra, quem autorizou a saída, tudo guardado. Então, se a gente, no primeiro momento, 1940, a gente está falando de Rio e São Paulo. À medida que o século, né, 20 avança, e os 21 chega, a gente já começa a ter pessoas do Ceará, pessoas de outros estados. Então, é o andar, é o avanço, é o caminhar da riqueza no Brasil. Você faz uma história da riqueza no Brasil demonstrando quem são as pessoas que detêm obras de arte. Eu sempre gosto de brincar. Eu não sei se hoje o Vinícius Júnior e a Anitta quisessem comprar uma obra de arte desses grandes pintores, se eles teriam acesso. Porque aí a gente já fala no controle dessa forma de riqueza no nosso país. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, que eu quero muito que alguém escreva isso, porque eu não tenho tempo para escrever. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquela coisa de professora. A professora Ana Paula Simeone fala justamente disso. Como aqueles artistas modernistas foram gestados por um sistema econômico de São Paulo, o mesmo que gesta a história de São Paulo, e a gente está no Rio de Janeiro sucateado, enfraquecido, vilipendiado, né, de uma maneira muito intensa pelas diversas formas de poder. E aí Ana Paula Simeone mostra como aquele sistema de arte paulistano construiu aqueles autores. Então, está lá no texto dela, a segunda nota de rodapé que eu queria fazer. E uma terceira nota de rodapé na fala de professor Zanata, quando ele cita essa exposição, quando as atitudes ganham forma, está no YouTube, tem um videozinho pequeno, eu sempre passo para os meus alunos assim, e alunas, então vocês deem uma olhada, que está lá, When Attitudes Became Form. É super legal. E aí, para responder o Bernardo, você responde primeiro. Tá. Bom, é muito interessante, vou comentar um pedacinho da sua também, ampliar assim, nessa lateralidade.
De fato, dá para olhar a natureza da riqueza olhando os colecionadores do Brasil. Você chega no MoMA, certa ocasião eu estive lá, eu vi uma obra maravilhosa do Valtércio Caldas. Quando você olha na ficha... Obrigado. Está trazendo ali, pode ficar. Obrigado. Quando você olha a ficha técnica da obra, você vê todo o projeto de geopoder de inscrição de uma elite brasileira. 5 nomes absolutamente ricos e poderosos que estão se inscrevendo ali naquela parede. É bem por aí mesmo, muito, muito particular a sua fala e muito interessante. Bom, agora falando do Bernardo, a gente estava falando um pouco abstrato, né, desse campo curatorial, desse campo de entendimento, campo de conhecimento, mas ele não opera única e exclusivamente no nível do topo da pirâmide. A gente sabe que o topo da pirâmide decide, de fato, decide o gosto. Acho que quem lembra do filme O Diabo Veste Prada, né, a assistente que chega lá com um pullover azul achando que estava fazendo uma revolução, ela fala assim, bom, esse azul cerúleo que você está usando aí foi decidido aqui há 2 anos atrás, que você ia usar aí agora. E na arte não é nada diferente, desculpe, é exatamente assim. Mas a arte escapa. A arte pode ser exercida no resto do chão. E a curadoria também pode ser exercida nessa dimensão. A curadoria você não depende necessariamente de grandes coisas. Hoje, a grande característica desse século é que houve com a entrada da economia da informação, a partir de 95, o que houve foi uma desestruturação daquela cadeia verticalizada e laudatória que ficava centralizada na mão de poucas instituições, poucos profissionais e poucos na mão do capital, exclusivamente. Nesse século, uma das características foi a horizontalização e da abertura para que a gente pudesse fazer a roda girar independente desse controle centralizado. Então, a curadoria ela pode ser exercitada em inúmeros aspectos, em inúmeras circunstâncias. Ela é exercitada no dia a dia, aqui, quando você está conversando com o aluno, quando você está ajudando ele a editar. E a troca agora uma segunda parte da sua colocação, a troca entre o curador e o artista, ela se dá também de inúmeros níveis. Geralmente, esses curadores que são starlets, né, são aqueles que estão no carreirismo do negócio, quando eles chegam no seu ateliê, eles não estão interessados no seu trabalho. Eles estão interessados no que eles estão fazendo. Então, ele já chega, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ele tem 15 minutos para falar contigo, e é assim que acontece. Ninguém tem tempo para gastar 5 anos no seu trabalho, para estudar o seu trabalho. Porque a gente não tem um sistema de financiamento que permita isso. Para você ter noção, você não tem exposição que tem dinheiro 3 meses antes no Brasil. Paulo Herkenhoff, como foi o primeiro e o único curador do MoMA, ele saiu daqui, ele ficou 1 ano inteiro trabalhando com 3 assistentes para fazer uma única exposição chamada Tempo, que foi a exposição que deslocou o MoMA para o PS1 quando fizeram a última reforma do museu. Imagina, você acha que aqui no Brasil algum curador tem a condição de ter 3 assistentes, dinheiro pago para 1 ano ficar pesquisando? Então, o modelo de financiamento também detona a estrutura curatorial. Agora, quanto à troca, Bernardo, ela, independente dessa troca arrogante, do curador que chega e já sabe o que quer e está interessado só no que quer e está pouco interessado no artista, existe aquela possibilidade da entrega, da comunhão, né, dessa circularidade, de trocar conhecimentos. Então, acho que isso tudo é possível, sim. Isso tudo é o que escapa, e para mim é o que conta. É assim que é a parte central do meu processo curatorial na dimensão artística, inclusive. Não, só acredito muito nisso, e aí pegando o que Bernardo falou, com uma pergunta inicial, né, que hoje a gente está justamente em busca de gestar esse lugar, né, que é esse lugar do curador, né, não é mais no masculino e não é mais no singular.
Eu vejo um movimento em alguns lugares, né, de justamente ter mais de uma pessoa responsável por essa ação, né, e justamente para quebrar essa pirâmide, né, e justamente também no sentido econômico, né, dessa figura ficar isolada, sozinha, e ser um curador-chefe, e ele ser o responsável por todo mundo que está abaixo. O que eu tenho visto muito é uma curadoria partilhada, 2 ou 3 pessoas que trabalham juntas e que discutem, né, discutem uma mesma proposta e que ouvem. Eu tenho, né, assim, pode ser um engano, né, talvez, mas eu tenho percebido muito isso, assim, e também percebido também o oposto na galera mais jovem, artistas. Eu acompanho alguns movimentos de artistas aqui, tem no Engenho de Dentro, tem uma galera boa, na Baixada também tem uma galera boa. Essas pessoas hoje já estão se constituindo, então criando coletivos e aprendendo a escrever e a pensar e a gestar a sua própria forma de arte, para que não delegar todo esse poder nas mãos, né, de outras pessoas, de pessoas outras, né, alheias e tal. Então, eu não sei, porque nem sempre a gente encontra uma pessoa disposta a ouvir, né? E eu sempre falo isso aqui, assim, com os alunos e tal. Eu digo assim, não, vamos ouvir o artista. Sempre nos meus cursos e tal, vamos botar um vídeo, vamos ouvir, né? O que a Rosana fala sobre a obra dela, o que a Vitra fala sobre a obra dela. Porque outro dia o Jeff, né, a gente estava numa aula, eu e Natanael Araújo, eu falei assim, não, você vai trazer um pendrive e vai botar aqui, vai falar da sua obra. O Jeff é um menino, né, um rapaz aqui, que é um artista da casa. Eu falei, não, você vai falar sobre a sua obra, porque a minha leitura da sua obra é em cima de tudo que eu vivenciei. E não é assim. Eu sou historiadora, já li centenas de livros, mas eu não escrevo uma poesia sequer como a Ludmilla, que é uma menina que não tem universidade. Então, assim, eu não posso falar sobre a obra dela. Eu vou falar sobre a obra dela a partir da minha leitura, tá? Da obra musical dela. Nunca vou abarcar a perspectiva dela. Porque, ou da Rose Sérgio, né? Da obra da Rose Sérgio, a gente conversando com ela, eu falei, cara, artista é você. Assim, eu posso ler, posso interpretar, posso dizer que parece com fulano, que parece com a outra, mas quem sabe mesmo és tu, né? Bom, pessoal, realmente esse fórum está numa edição, né, que a gente tem que terminar a ponta do horário. Temos aulas agora aqui na escola, né, o professor André Sheik vai entrar em sala de aula, inclusive. E aí, gente, então, todo esse conteúdo vocês podem acessar lá. Vi um monte de gente anotando coisas, então vocês podem ver de novo as falas, né, e das edições anteriores também, o que é muito rico e interessante para a gente. Na próxima edição, sempre na última quarta-feira, né, do mês, teremos Alberto Saraiva e Bruno Dunley, né, que virá de São Paulo falar com a gente. Para quem não conhece, o Bruno é pintor e também, né, fundador daquela marca Jaules em Jaules de tinta, né? Então vai ser um papo bem interessante, acho que vai interessar muita gente aqui da nossa comunidade. A ideia do fórum é muito legal e a gente está pensando as coisas aqui dentro da escola e pensando a escola também. Rosemary e Franz trouxeram questões cruciais para pensar a arte, pensar o lugar das pessoas também. Então, aqui na escola, é importante vocês saberem que a gente tem 2 projetos, um chama Escola Indígena, outro chama Escola Preta, para que tenha corpos negros e corpos indígenas dentro da escola. Lélia é nosso grande farol que trouxe essa presença e teorizou nessas questões todas raciais a partir daqui. Mas os indígenas não, sem chance nenhuma, e eles visitavam eventualmente, mas hoje a gente está repensando isso. Estão fazendo a revista do Parque Lage, que é uma coisa nova. Aí eu queria sugerir para vocês, que são os coordenadores aqui do fórum, de a gente apresentar publicamente essas revistas quando elas forem saindo aqui, para a gente gerar uma discussão nossa, no nosso território aqui de ação, né? Então, era só isso para passar a palavra. Cara, muito bom, Alberto. Assim, realmente, eu quero até pedir desculpa pelo início, quando você falou da questão da gestão, né? Eu falei, eu agradecer o apoio da gestão, mas é isso aí, né? A gente poder trocar aqui. Eu só agradeço a você, obrigado nesse sentido. Não, mas e quero agradecer a vocês dois, gente. Pô, foi muito rico estar aqui com vocês hoje, né? Não, vou devolver para vocês, vocês podem agradecer. Quero agradecer a vocês, mas não posso deixar de agradecer ao nosso staff, né? A Luana, ao Lucas,
a Andressa, Paulinho, todo mundo que faz isso aqui acontecer, né? Isso tudo é muito importante e vou ter que fazer o meu jabá antes de passar para você, que é o seguinte, galera. Sábado, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, os coloristas estão chegando, uma exposição que vai ter trabalho dos meus mestres, que foram professores da escola, meus, que sou professor atualmente, e de alguns dos meus alunos. De 18 às 21 horas, estão todos e todas convidados. Vejo vocês lá. E agora, para vocês encerrarem. Não, eu não queria encerrar, eu só iria falar, eu me lembrei o nome das duas estrelas, Luiz Antônio Pilar, que é um diretor de núcleo da Globo, e Antônio Pompeu, gente, um grande ator. Eles dois é que, a partir da ideia deles é que nasceu a Cor da Cultura. Dá um spoiler da Revista Preta. Ah, sim, eu e Natanael Araújo, nosso coordenador querido, estamos na coordenação, montando a revista do Parque Lage, número 3, que vai ser uma revista voltada para temáticas afrodecoloniais, afro-orientadas, afrodiaspóricas, nomes diversos. Então, tem textos fantásticos. Deve sair em outubro, setembro, por aí assim. Tá? Gente, só agradecer a troca de ideia, agradecer a Dani, agradecer a Sheik, nosso diretor aqui. Zanata, meu Deus, compreendi. E Bernardo, que é sempre um doce. E vocês que saíram de casa, estão aqui, né, ouvindo. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer o convite, a possibilidade de estar nesse fórum, a atenção de todos e todas, e dizer que a curadoria, na realidade, para mim, sempre está ligada a um exercício de adjetivar o amor, a coragem e a entrega. É isso que coloca ela no chão, tá? São as 3 palavras que me movem quando eu estou fazendo curadoria como artista. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.